Você já teve um sonho estranho que não fez sentido nenhum? Você perdido num bosque ou sendo perseguido por uma espécie de monstro? E se eu te dissesse que uma pessoa numa época diferente, numa cultura completamente diferente, tivesse tido o mesmo tipo de sonho? Seria estranho, não seria? Foi diante desse tipo de fenômeno que Carl Gustav Jung cunhou uma das ideias mais controversas da psicologia analítica, o inconsciente coletivo. Mas afinal, o que Jung queria dizer quando falava de inconsciente coletivo? Ele falava sobre uma mente que compartilhava todas as ideias? E o que ele queria dizer quando ele falava que existe uma dimensão do inconsciente que não é individual? A resposta é mais interessante do que parece. Antes de entender o inconsciente coletivo, precisamos entender uma coisa. Jung não acreditava que nossa mente era formada apenas por aquilo que conseguimos conceber conscientemente. Por exemplo, você pode pensar, eu estou consciente de tudo que está acontecendo, mas você não se lembra dos últimos pensamentos que você teve nos últimos 5 minutos, se lembra? Provavelmente não. Pensamentos surgem, emoções surgem, ideias surgem, memórias reaparecem. Muitas vezes reagimos a alguma coisa antes da própria ideia surgir conscientemente. É nesse território que entra o conceito de inconsciente. Mas Jung divide esse inconsciente em duas partes: o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. O inconsciente individual seria composto por coisas que foram construídas ao longo da nossa história pessoal, como memórias esquecidas, desejos, sentimentos reprimidos e coisas do tipo. É aquilo que pertence de alguma forma à nossa vida individual. Já o inconsciente coletivo é outra coisa. É aí que a história começa a ficar mais interessante. Para Jung, existem certas estruturas psíquicas que não são adquiridas apenas com a história individual de cada pessoa. Essas estruturas são chamadas de arquétipos. E aqui existe um erro muito comum. Arquétipos não são apenas imagens, muito menos personagens. E também não significa que na sua cabeça existe um banco de imagens compartilhado com toda a humanidade. O arquétipo é melhor entendido como uma estrutura ou padrão de estrutura psíquica. Pense em uma fórmula vazia, que pode receber diferentes conteúdos. Por exemplo, a figura da mãe. Existem milhares de mães diferentes. Mães protetoras, mães ausentes, mães raivosas, mães acolhedoras. Mas apesar dessas diferenças, existem inúmeros mitos, crenças e ideias acerca da figura mãe, que foi desenvolvida através da história da humanidade. E para Jung, isso não acontece por acaso. Essa estrutura específica permitiria que a gente organizasse essas ideias de maneira parecidas. A estrutura em questão é o arquétipo. Aqui vamos entrar um pouquinho na história de Jung. Ele trabalhou junto com Sigmund Freud, o criador da psicanálise. No entanto, Jung discordava um pouco de Freud. Freud dizia que a psique humana era composta principalmente da história do indivíduo e dos desejos libidinosos, como as próprias pulsões. Já Jung pensava que havia algo mais essencial, outra coisa por trás disso tudo. Ele percebeu que os pacientes produziam símbolos que eram encontrados em padrão, como se eles estivessem interligados, além da própria experiência pessoal. Jung começou a comparar esses padrões com mitologias, religiões, histórias da própria humanidade. E ele começou a encontrar algo interessante. Ele encontrou padrões recorrentes: o herói, a mãe, o salvador, o sábio, a morte e o renascimento, entre diversas outras ideias que pareciam recorrentes nas histórias humanas. E Jung perguntou, por que determinadas estruturas simbólicas parecem se repetir na história humana? Sua hipótese foi que existia alguma coisa que interligava tanto a história humana quanto os próprios homens. E isso ele chamou de inconsciente coletivo. Então todo mundo teria os mesmos arquétipos? A resposta de Jung é sim, todos teríamos os mesmos arquétipos. Só que existe uma coisa fundamental nisso. Os arquétipos eles assumem diferentes formas. Por exemplo, o arquétipo do herói. Antigamente ele assumia a forma de um semideus. Hoje em dia ele assume a ideia de um super-herói. Então os arquétipos eles podem assumir diversas formas em diversos contextos. E não quer dizer que cada pessoa vai expressar ele da mesma forma. O indivíduo tende a expressá-los de modos diferentes, dependendo de cada pessoa. Os personagens mudam, mas existe algo, uma estrutura psíquica que mantém as relações e representações dentro da psique humana. Pensa nas regras gramaticais. Você pode formar uma frase, mas existem regras de como ela funciona, de como você forma uma frase para que ela faça sentido. É a mesma coisa. Os símbolos podem mudar de cultura para cultura, mas eles mantêm certo padrão recorrente. E é aqui que entra a sombra.
é um dos conceitos mais conhecidos de Jung. A sombra representa partes da psique humana que nós não reconhecemos como partes da nossa personalidade. São partes que nós deixamos reprimidas. Pense que você quer ser uma pessoa gentil, mas você sente muita raiva. Só que essa raiva ela é reprimida, ela é deixada de lado, num local onde você não mexesse nela. Esse local é a sombra. Não necessariamente a sombra precisa ter coisas apenas ruins. A sombra também pode conter aquela extroversão que você deixou de lado porque muitas pessoas disseram que você deveria calar a boca. Porque aquilo que você pensa de si mesmo rejeita a parte da sua sombra. Para Jung, reconhecer a própria sombra não é só aceitar os seus defeitos, mas ampliar a própria consciência sobre si mesmo. Mas espere, isso é científico? Aqui temos que tomar cuidado. O inconsciente coletivo não é a ideia que pode ser provada. Por isso que a psicologia analítica e a psicanálise elas são tratadas como pseudociência para algumas pessoas. Isso não quer dizer que exista ou não exista, mas que não pode ser provada. É um aspecto humano muito difícil de você chegar nele. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente fala dessas coisas. Porque uma coisa é dizer, Jung propôs essa ideia, e outra coisa é dizer, a ciência provou que todos temos um inconsciente coletivo. Lógico, existem aspectos terapêuticos que podem ser provados na psicologia analítica e como ela funciona na maioria das pessoas, mas a gente não pode dizer que o inconsciente coletivo ele é realmente real. Hoje existem diversas pesquisas que tentam investigar por que diversos padrões se repetem em diferentes culturas, mas isso não quer dizer que essas áreas de conhecimento tenham confirmado a teoria junguiana. Então o inconsciente coletivo continua sendo uma hipótese de trabalho, mas isso não torna ele menos interessante. Na verdade, é justamente aí que a gente deveria se aprofundar mais, porque talvez a grande pergunta não seja se Jung estava certo, mas por que produzimos símbolos tão semelhantes e representações tão semelhantes em culturas tão diferentes? Jung acreditava que os mitos eram capazes de falar sobre processos internos. Por exemplo, pense no herói. O herói enfrenta um monstro. Mas o que esse monstro significa? Esse monstro pode ser um aspecto psicológico de alguém, ou uma ideia preconcebida dentro da mente. A descida ao submundo pode representar uma descida ao inconsciente. A morte e o renascimento podem significar uma espécie de renascimento de identidade. E nesse sentido, o mito deixa de ser uma história e se torna uma representação. E talvez por isso os mitos sejam tão importantes para Jung. O sonho não era apenas um ruído aleatório produzido pelo cérebro, mas uma espécie de simbolismo, uma significação que deveria ser observada e interpretada. Ele poderia revelar aspectos da dinâmica do inconsciente, tanto coletivo quanto pessoal. Uma pessoa sonha com uma casa, outra sonha com um parquinho, outra com uma floresta, outra com uma ideia abstrata. O que isso significa? O significado não é apenas isso é igual a isso, mas havia toda uma interpretação por trás. Levava tanto a ideia de um coletivo e a cultura, quanto a história pessoal de cada pessoa. Como cada pessoa se sentia de acordo com aquilo. O que envolvia todo o sonho? Quais simbolismos apareciam ali? Uma casa, por exemplo, pode representar acolhimento, ao mesmo tempo que pode representar o próprio eu. O símbolo não possui necessariamente um aspecto ou significado específico. Ele ganha significado dentro do indivíduo e dentro de cada pessoa. Então, afinal, o que é inconsciente coletivo? Podemos resumir assim. Para Jung, os indivíduos não eram formados apenas pela experiência individual que cada um viveu. Existiria também uma dimensão mais profunda da sociedade e como a cultura foi formada, da própria estrutura da vida. Por exemplo, o Sol e o nascer da Lua. É uma estrutura da própria vida. E como interpretamos isso e o simbolismo disso é parte da própria ideia de humanidade. Não é algo que criamos, mas é parte do próprio universo. Nascimento, morte, maternidade, união, sexo, entre diversas outras coisas, são parte da vida. Não é algo criado pelo ser humano. É algo que já estava intrínseco no universo. São experiências que fazem parte da vida humana desde nossas origens. E isso muda uma coisa fundamental. Talvez você pense que você é aquilo que você pensava que você é, mas Jung discordaria completamente de você. Porque para ele, o ego é apenas uma parte da psique, enquanto existe um universo infindável dentro de nós. E talvez a tarefa mais difícil seja justamente explorar esse universo,
cada local, cada parte obscura de nossa mente e nos conhecer cada vez mais. Só que existe algo também muito fascinante, que nos conhecer é um processo ativo e contínuo, ou seja, nunca acaba. E talvez essa seja a parte mais desconfortável. Quanto mais você conhece de si mesmo, mais você percebe que existe muito para se conhecer. E é exatamente nesse território que Jung colocou o inconsciente. Não como uma segunda mentalidade, não como uma mente compartilhada, não como uma espécie de rede neural ou internet do mundo, mas como algo que está escondido e dentro das origens do próprio ser humano. E talvez por isso, estudar Jung seja mais complicado do que parece. Porque não é só estudar psicologia, mas estudar também uma parte fundamental do ser humano que diz o quanto de nós nos conhecemos.